Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Deus nos presenteia neste 15º domingo do tempo comum com uma palavra maravilhosa. Dentro deste contexto do Ano Santo da Misericórdia, inclusive amanhã, nossa paróquia, se Deus assim nos permitir, nós vamos peregrinar até a Porta Santa da Misericórdia, lá na Catedral. Nos preparamos para isso através da confissão. Vamos passar pela Porta Santa e lucrar a indulgência plenária. E hoje esta palavra, meus irmãos, está em profunda sintonia com este Ano da Misericórdia, porque vem nos falar de Deus que é misericordioso. Misericordioso porque se encontra muito próximo de nós, muito perto de cada um de nós. Este Deus, meus irmãos, que se encarnou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. A primeira leitura hoje nos falava que a palavra de Deus não está distante da humanidade, não está longe de nós, muito pelo contrário, uma palavra acessível, uma palavra que está no nosso coração. E essa palavra, meus irmãos, um dia se fez carne no ventre de Maria Santíssima. O Verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus Cristo. A palavra de Deus, portanto, meus irmãos, ela é viva, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E como uma pessoa, nós somos convidados a conviver, nós somos convidados a criar laços. Por isso, meus irmãos, hoje a palavra quer ser motivo para nós de muita alegria, porque a palavra é Cristo.
E Cristo quer fazer parte da nossa vida. Ele tem uma palavra de vida, de esperança, de misericórdia para todos nós. Nós que nos encontramos numa cultura de morte, numa sociedade marcada por tanta indiferença para com o ser humano, nós que temos assistido em nossas casas, de camarote, digamos assim, tanta corrupção, tanta violência, e nos perguntamos, como vai ser o nosso amanhã? Quem de nós não se pergunta, não é verdade? Como vai ser o amanhã? Parece que a gente não consegue vislumbrar perspectiva de melhoras. Se lançarmos um olhar humano apenas, meus irmãos, talvez vamos nos entregar ao desânimo. Mas, se nos deixarmos consolar pela palavra de Deus, vamos aprender a lançar um olhar de fé, um olhar sobrenatural sobre os acontecimentos que nos cercam. Então, meus irmãos, que essa palavra de fato hoje desperte em nós a alegria. Alegria porque Deus está perto de nós. Deus está dentro de nós. Vamos pensar assim, meus irmãos, no dia do nosso batismo, recebemos o Espírito Santo. Portanto, Deus habita a nossa alma. Cada vez que a gente escuta a palavra, e essa palavra encontra um lugar especial no nosso coração, essa palavra fecunda o nosso coração. E desperta o dom da vida, o dom da alegria, o dom da misericórdia, os dons de Deus. Quando nós comungamos a Eucaristia, é Deus que se digna vir no nosso encontro pessoalmente. Ele se digna estar presente no pão e no vinho consagrados. Pensemos isso, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, está escondido na hóstia consagrada. Vai dizer São Tomás de Aquino, uma gota do sangue de Cristo é capaz de salvar todo o universo. E às vezes, meus irmãos, não nos damos conta desses grandes tesouros da nossa fé católica. Um Deus que se faz próximo, um Deus que está perto, um Deus que é solidário às nossas dores, um Deus que como que chora também quando nós choramos, um Deus que se entristece quando nós estamos tristes, mas também um Deus que vibra de alegria com as nossas conquistas. Este é o nosso Deus, meus irmãos, plenamente revelado em Jesus Cristo. Paulo, hoje, o apóstolo, nos falava belamente que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Vejam, meus irmãos, que nosso Deus tem um rosto, nosso Deus é uma pessoa. O Papa Francisco tem nos falado incansavelmente que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Deus. E essa misericórdia não é abstrata, não é teórica, não. É uma misericórdia que se encarna na nossa vida. Uma misericórdia que toca as nossas mazelas e misérias mais profundas. Uma misericórdia que não tem asco do ser humano corrompido pelo pecado. É essa misericórdia, meus irmãos, que deseja o Senhor manifestar na nossa vida. E Ele manifesta através da igreja. No Evangelho de hoje, a bela passagem da parábola do bom samaritano, que nos faz pensar, é uma historinha apenas que Jesus conta no Evangelho? Ou de fato aconteceu esta parábola do bom samaritano? Nos ensina a igreja, meus irmãos, através dos padres, há um pensador cristão dos primórdios da igreja, chamado Orígenes, e ele nos dá uma belíssima interpretação da passagem do bom samaritano. É interessante que o bom samaritano, essa parábola foi narrada pelo evangelista São Lucas. E Lucas é o evangelista da alegria. Lucas é o evangelista da misericórdia. Foi ele, por exemplo, quem escreveu as 3 parábolas da misericórdia. Lucas capítulo 15. Aquela parábola do filho pródigo, que nós tanto conhecemos e gostamos. A parábola da moeda perdida. E aquela parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e apenas uma foi embora, mas o pastor foi atrás até encontrar aquela ovelhinha perdida. Então é próprio de São Lucas, evangelista, expressar, escrever sobre as misericórdias de Deus. Então esta passagem do bom samaritano, meus irmãos, nos interpreta Orígenes que Jesus é este samaritano. Interessante aquele homem
que desce de Jerusalém e vai até Jericó. É a imagem de Adão e de todo ser humano, que saiu do seio de Deus, saiu do alto, da Jerusalém celeste. Jericó, neste contexto, é um mundo. Adão veio a este mundo. E aqui falava que aquele homem foi assaltado, foi violentado, ficou semi-morto. Quem são esses assaltantes? São os nossos inimigos espirituais. É o demônio, que rouba a nossa dignidade de filhos de Deus. Na nossa trajetória no mundo, meus irmãos, o demônio tenta de todas as formas roubar a paz do nosso coração, roubar a nossa dignidade de filho eleito, consagrado de Deus. Nós sabemos que é assim. Cada dia é um leão que nós enfrentamos, se queremos ser de Deus, se queremos viver a santidade, se queremos de verdade amar a Deus. Mas Santa Teresa vai nos ensinar que o demônio tem medo de almas decididas. Então ele não consegue nos assaltar, roubar a nossa dignidade, se no coração tivermos esta convicção, essa decisão: eu sou de Deus e quero viver como tal, como filho de Deus. Aí a gente deixa o demônio louco, né? Nada como uma decisão do coração: sou de Deus e quero viver como filho dele neste mundo. Veja, meus irmãos, aquele sacerdote que ali passou perto do homem semi-morto, lembra a lei de Deus. A parábola do bom samaritano, meus irmãos, é a história da salvação da humanidade. É a história da nossa redenção. Esse levita que ali passou é a imagem dos profetas dentro da história da salvação. Ninguém deu bola, ninguém deu atenção para aquele homem semi-morto. Veio um samaritano e não mediu esforços para curar as feridas daquele homem violentado, assaltado. Então, o samaritano é a imagem de Jesus Cristo. Ele veio, meus irmãos, o Senhor Jesus, curar as nossas feridas, nos arrancar do pecado, de tudo aquilo que nos afasta da amizade com Deus. Interessante que o samaritano levou aquele homem para uma hospedaria, uma pensão. A pensão nos remete à igreja. A igreja é essa pensão de Deus. Aqui nós somos cuidados nas nossas chagas espirituais. De que forma? Sobretudo através da palavra. Aqui fala que o samaritano jogou óleo e vinho nas feridas daquele homem. Veja, meus irmãos, o Senhor vem com o bálsamo da sua misericórdia. Vem com os seus sacramentos, com a sua santa palavra, curar o nosso coração. Resgatar, restaurar a nossa dignidade de filhos de Deus. A igreja, meus irmãos, na igreja é o próprio Cristo agindo. Papa São Leão Magno dizia isso, que os sacramentos são manifestações claras de Cristo. Tudo aquilo que se via em Jesus aqui na terra, ele passou para os seus sacramentos. Então vejam, meus irmãos, cada sacramento é a ação de Cristo, é a ação da igreja. É Jesus curando as nossas feridas. É Jesus nos iluminando, nos arrancando do mal e do pecado. Interessante que aquele samaritano vai na hospedaria e diz ao homem: olha, não meça esforços para cuidar deste homem ferido. Eu vou voltar e depois vou lhe pagar tudo o que estiver devendo. Nos lembra, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus. Jesus um dia vai voltar para nos arrebatar com Ele. E oxalá, meus irmãos, o Senhor nos encontre na sua pensão, na sua santa igreja, porque é aqui e não em outro lugar que nós teremos as nossas feridas provocadas pelos pecados curadas, redimidas, salvas. Que o Senhor, quando voltar na sua glória, meus irmãos, nos encontre com as nossas lâmpadas da fé acesas, numa vida de santidade, preparados para o encontro definitivo com Ele. Então, meus irmãos, que essa liturgia desperte em nós, acima de tudo, o dom da alegria. Alegria porque Deus está perto de nós. Deus está no nosso coração. Alegria porque o Senhor preparou essa pensão, essa hospedaria para todos nós, que é a sua santa igreja. A igreja é santa, nós que somos pecadores. E aqui nós fazemos a experiência, ou começamos a fazer a experiência bela do céu. Mas vejam, meus irmãos, Jesus dá um mandato, uma ordem, confia uma missão. Vai e faze tu mesmo. Ou seja,
O Senhor espera que nós sejamos um povo da misericórdia. É aquilo que o Papa Francisco tem pedido a todos nós. Uma igreja viva, missionária, em saída. Uma igreja que não tem medo, não tem vergonha de se lambuzar, de se sujar para salvar as pessoas. Lembrando, meus irmãos, que a igreja não é esse lugar apenas. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então nós somos chamados a viver de misericórdia, a ser instrumento de misericórdia de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque Deus tem sido misericordioso conosco. Nós participamos da novena de São Pedro este ano, e nós refletimos bastante sobre aquelas 14 obras de misericórdia, não é mesmo? Nós somos chamados, meus irmãos, a colocar em prática. Lembrando que a grande misericórdia é a gente se gastar, se consumir, se doar totalmente às pessoas. Cristo é o bom samaritano da humanidade, porque Ele se gastou totalmente por nós na cruz. Não mediu esforços para curar as nossas feridas provocadas pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, tenhamos um olhar mais sensível, um olhar de misericórdia, um olhar mais atento às pessoas que estão à nossa volta. Tem muita gente padecendo, sofrendo no pecado, sofrendo com as suas cruzes, precisando da nossa mão amiga, da nossa palavra de consolo, quem sabe do nosso ombro para chorar. E às vezes nós nos justificamos nos nossos afazeres diários. Eu não tenho tempo. A gente nunca tem tempo para visitar as pessoas, né? Mas quando é a nossa vez, a gente se sente carente, né? Ninguém vem me visitar. Quando a gente está enfermo, ou hospitalizado, ou então algum problema, está numa tristeza. Então, meus irmãos, é preciso ser misericordioso, porque Cristo tem sido misericordioso conosco. Pensemos nisso.